Bom, eu tenho percebido que algumas pessoas acham que o seu quadro é de transtorno de ansiedade generalizada, baseado no nome geral e generalizada. Pelo fato de se sentir mais ansiosa, ou de ter crises de pânico, ou de ficar preocupada com crise, a pessoa acreditar que a sua ansiedade é generalizada. Eu percebi isso em alguns comentários e a gente precisa entender exatamente quando é chamado de transtorno de ansiedade generalizada. Bom, para um tipo de ansiedade, um transtorno de ansiedade, ser chamado de TAG, que é a sigla que vocês já devem ter visto em vários lugares, né? Transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que estar falando de um quadro de ansiedade caracterizado por preocupação excessiva ou apreensão excessiva, a gente também pode chamar assim, por mais de 6 meses. É alguém que vive o tempo todo preocupado e tenso sobre as coisas que vão acontecer. Essa preocupação é fora do padrão que a maioria das pessoas podem estar preocupadas. Eu sei que existem preocupações que pode se ter sobre dinheiro, sobre emprego, sobre saúde, sobre o país, e todos podem ser preocupados com isso. Mas no transtorno de ansiedade generalizada, as preocupações são muito fora do normal. São muito fora, podemos até dizer, do considerado razoável. E a pessoa que está assim há mais de 6 meses é que a gente precisa prestar atenção para esse diagnóstico. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara, para ser TAG, imagina essencialmente TAG, uma pessoa que só tem TAG, ela não tem outros transtornos mentais, outro transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Vamos pensar que a pessoa tem apenas esse, não que seja menos sofrimento, porque é muito sofrimento, né? Não pensar na palavra apenas como minimizando isso, mas a preocupação dessa pessoa não é com crise de pânico. A preocupação no TAG não é com crise. Isso acontece essencialmente na agorafobia, sobre o medo de ter crise, o medo de passar mal. No TAG, as preocupações são com diversas coisas. Com o trabalho, com a família, com algo que tem para fazer, com uma entrevista que vai fazer, com o trabalho que precisa entregar, com o horário que está agendado em algum lugar. É uma pessoa que está sempre muito preocupada, né? Normalmente são sempre mais corretinhas no que diz respeito ao horário, a entregas, porque tem um nível de exigência super alto também, tá? Inclusive, é uma característica também, para a gente fechar o diagnóstico, né? A pessoa ter também outros comprometimentos funcionais. O que é isso? Comprometimentos do funcionamento da vida. Então, ela tem tensão muscular, ela se sente cansada o tempo todo, ela tem brancos frequentes, né, que a gente considera uma alteração de memória. Ela pode ter distúrbio de sono, ou o distúrbio de sono está associado a acordar com fadiga, com cansaço, que é muito típico. Eu já falei aqui, tem um vídeo só sobre cansaço, sobre essa fadiga e esgotamento que acontece especialmente em pessoas com TAG, tá? Não que não aconteça em outros casos, em outros diagnósticos também acontece, no estresse crônico, depressão e tudo, mas juntando isso que eu tô falando com preocupação excessiva que não está relacionada à preocupação com crise há mais de 6 meses, a gente está falando de TAG. E também a pessoa pode ter uma inquietação persistente. Sabe aquela pessoa inquieta, preocupada, tensa, tendo que fazer, perguntando se está pronto, como que é? É o tempo todo essa inquietação dentro dela. E isso causa muito sofrimento. E uma coisa que não faz parte, né, de DSM, né, o Manual de Diagnósticos, nem de CID, nada disso, mas é uma coisa que a gente percebe muito em pacientes com esse diagnóstico, é a resistência de compreender que esse comportamento é disfuncional. Porque geralmente as pessoas têm isso há muito tempo, até porque TAG é um quadro crônico. Então, tem um comportamento ao longo da vida
dessa forma que eu já falei, aquela pessoa considerada muito preocupada, muito tensa, que ela acredita que é o jeito dela. Esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Ou a própria família acredita que é o jeito dela. E por isso muitos têm dificuldade, têm resistência de reconhecer ou de admitir ou mesmo de aceitar, acho que essa palavra é melhor, de que isso é uma disfunção, de que isso é um transtorno e que isso precisa ser tratado. Normalmente, a maioria dos pacientes que chegam para tratamento é quando elas estão com uma disfuncionalidade muito grande, né? Quando elas estão tendo muitos episódios de falhas de memória, quando está apresentando muito sintoma adrenérgico, né? Mão suada, dor de barriga, prejuízo no trabalho, quando essas preocupações, esses pensamentos estão muito repetitivos e não consegue controlar a preocupação, porque isso é uma característica clássica do TAG. O paciente sempre fala, eu não consigo controlar a minha preocupação. Não adianta alguém dizer, não se preocupa com isso, porque a pessoa não consegue controlar a preocupação. Por quê? Porque o tipo de tratamento, a maneira como você vai conduzir, né, vai ser diferente. A terapia, a abordagem que vai ser feita pelo próprio psicólogo, né, porque os pacientes precisam de psicoterapia, né, para gerir melhor essas preocupações e precisa poder controlar essa hiperexcitação que é muito sofrida para o paciente. Existem coisas não medicamentosas também, né, como o próprio exercício físico, a própria meditação, quando já está um pouco mais calma, né, a pessoa, quando a gente já conseguiu diminuir mais essa excitação, a meditação mindfulness faz muita diferença na vida de um paciente com TAG.